Bom dia a todos e a todas. Vamos dar início ao primeiro painel do 11º Fórum Jurídico de Lisboa. Quero, uma vez mais, cumprimentar todos os presentes, os professores, autoridades, alunos, cumprimentar também meus colegas de mesa, que já foram devidamente apresentados. À minha direita, o ministro Flávio Dino, à minha esquerda, o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, professor... Meu amigo, presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB, advogado Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, e a professora Maria Lúcia Amaral e também a professora Estefânia Maria de Queiroz Barbosa. Meus cumprimentos. Bem, o painel de agora, em tudo, dialoga com a palestra que todos nós assistimos do professor Dieter Green e realmente traz indagações extremamente relevantes, que são justamente aquelas relacionadas aos riscos para o Estado de Direito e para a defesa da democracia. Acho que todos nós escutamos com muita atenção as palavras do professor Dieter Green e as dificuldades que se colocam, muitas vezes, no conflito existente entre democracia e jurisdição constitucional, e o paradoxo mais recente que se coloca também, que é justamente a esperança depositada, muitas vezes, nessas cortes para se socorrer a momentos, como o professor tão bem colocou, de um viés muito destrutivo em relação às instituições por parte de governos eleitos. Então, é justamente nesse contexto que se insere o debate de hoje. Eu tinha preparado algumas palavras que julgo importantes, mas que, em razão do tempo, não farei, sobre o papel também que merece ser analisado das cortes regionais de direitos humanos, também na defesa das democracias, justamente, não somente pela conexão indissociável que existe entre direitos humanos e democracia, mas também pelos resultados que muitas vezes têm sido alcançados através de intervenções pontuais, mas importantes, dessas cortes no âmbito de democracias, muitas vezes em crise. É o caso no âmbito das Américas da Nicarágua, que intervenções importantes têm sido feitas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, respaldadas pela garantia coletiva do Conselho Permanente da OEA, e de outras situações que acho que também exige que se coloque essas instituições dentro do radar quando se analisa momentos de crise e mecanismos de se salvaguardar a permanência das democracias constitucionais. Mas, sem mais delongas, passo a palavra, então, ao ministro Flávio Dino. Minhas saudações a todas as senhoras e os senhores, cumprimento o eminente presidente, juiz Rodrigo, todos os meus colegas de painel, dizer ao Tarcísio que ele está muito bem à esquerda do presidente, que seja algo alvissareiro, promissor, e quero cumprimentar as ilustres professoras, o meu amigo Marcos Vinícius, todas as senhoras e os senhores, cumprimento os organizadores, na pessoa do meu professor e ministro Gilmar Mendes, também do professor Barroso, meu amigo Salomão, professor Blanco, professor Ivan, todas as senhoras e os senhores. Eu vou fazer 5 abordagens sobre riscos à democracia e 3 propostas de reflexão a todos nós que aqui estamos. Os riscos que eu gostaria de situar se encontram no terreno dos deslocamentos ou das deslocações, ou seja, das mudanças que são inerentes à vida e que estão, nesse momento, a gerar impasses bastante agudos em relação ao Estado de Direito e ao sistema democrático. O primeiro deslocamento é o próprio deslocamento da hegemonia mundial. O professor e ministro Gilmar Mendes citou na sua alocução de abertura uma ilustre filósofa comunista alemã, Rosa Luxemburgo. E eu lembro aqui um outro teórico chamado Antônio Gramsci, que dizia que em certos momentos históricos nós estamos em interregnos, ou seja, momentos em que o velho não morreu, o novo não nasceu. E há um complemento a essa frase deveras conhecida, qual seja a de que enquanto se vive esse interregno histórico, se verificam sinais patológicos.
Esses sinais patológicos, sobretudo, são as guerras. Nós vivemos no século XIX a hegemonia da Europa, no século XX a hegemonia da América, sobretudo dos Estados Unidos, claro, e o bloco de países que ele hegemoniza, e vivemos no século XXI um deslocamento dessa hegemonia global, sobretudo para o continente asiático. A questão fundamental daí derivada é que esses países asiáticos não vivenciam paradigmas de organização dos seus sistemas políticos assentados nos cânones da democracia ocidental. Ou seja, é claro que os países asiáticos nunca experimentaram, a bem da verdade, não é de agora, sistemas baseados em multipartidarismo, em eleições, alternância no poder, aquilo que nós consideramos como sendo o paradigma por excelência da democracia dos modernos. Então, o primeiro risco é esse, minha gente. Nós estamos num momento de transição de hegemonia econômica e política, que desafia o próprio conceito que nós assentamos como seja aquele derivado das revoluções liberais dos séculos XVII e XVIII. O segundo risco à democracia e ao Estado de Direito diz respeito mesmo ao paradigma material sobre o qual se assentam os pactos políticos que suportam a democracia representativa. É claro que todos nós sabemos que alguma noção de solidariedade é íncita aos laços intersubjetivos necessários à conformação do Estado constitucional ou do Estado de Direito. Ora, nós vivemos uma era em que o ultraindividualismo, levado à enésima potência, acirra exatamente a competição, a chamada meritocracia, por vezes a romper mesmo os laços de confiança interpessoal, sem os quais não existe a própria ideia de nação. E ao não existir tal categoria, é claro que não se fala em soberania, em Estado de Direito. Então, nós temos solidariedade de um lado e nós temos, por outro, desafio representado por esse plexo de valores derivados do chamado ultra-individualismo. Mesmo o papel das religiões faz com que nós tenhamos uma revisão, porque a religião, ao fenecer como parâmetro de organização da sociedade, gera uma consequência trágica para as democracias, que é o fim do inferno. Ou seja, o fim da ideia de condenação moral eterna leva a que, num certo sentido, o individualismo se encontre desamarrado de certo conjunto ético que derivava, por exemplo, da ideia de punição moral que as religiões traziam. Então, nós temos realmente esse segundo desafio ao Estado de Direito, qual seja o fenecimento de uma certa ética comunitária ou de uma ética da solidariedade, sendo encoberta em larga medida pela ideia ultra-individualista. O terceiro desafio que eu gostaria de pontuar diz respeito ao deslocamento entre praça ou ágora, categoria derivada da democracia dos antigos, para as redes sociais, digitais ou antissociais, como queiram chamar. Ora, quando nós estudamos história, nós criticávamos a ágora dos antigos, porque nós dizíamos que ali havia um defeito ontológico, isto é, a exclusão dos escravos, por exemplo, na Grécia. Ora, o que nós vemos hoje em larga medida? Será que as redes trazem emancipação, libertação, ou, num certo sentido, pode produzir uma praça tão defeituosa em que o problema não se cuida da exclusão dos escravos, tal qual a ágora antiga, e sim, pelo contrário, a tentativa de transformar todos, em larga medida, em escravos? Escravos do algoritmo, escravos da imposição de gostos, escravos da formação de pensamento, de necessidades, do consumismo exacerbado e do controle de ideias. Nós sabemos que a inteligência artificial constitui um desafio ao Estado de Direito e à democracia, exatamente por esse risco.
Pelo risco, por exemplo, de autonomização da inteligência artificial, que não se dá em termos ficcionais, 2001, uma Odisseia no espaço, mas se dá na medida em que nós reconhecemos que essas redes, essas conformações tecnológicas do processo de formação da consciência social não é isento, não é imune a vieses. Existe uma programação a priorística, que não é neutra. E esses vieses ganham materialidade quando penetram na consciência das pessoas. E aí se autonomizam paradoxalmente. A inteligência artificial se autonomiza quando ela se torna humana, no sentido de que ela passa a instrumentalizar as pessoas naquilo que elas têm de mais singular, que é a formação do seu pensamento. E este é um desafio, portanto, ao Estado de Direito, ao Estado democrático, porque esse viés pode colonizar pessoas, sem controle judicial, sem controle democrático. O que nós experimentamos ontem, eu conversava com o professor Ivan, e sei que ele não concorda com alguma das minhas conclusões, mas o que nós assistimos hoje em larga medida é que essas ferramentas todas vão ganhando capacidade de, inclusive, colocar temperos subjetivos em textos. Hoje, quando nós alimentamos uma determinada ferramenta, que todos sabem o nome, não vou propagandeá-la, é claro que nós conseguimos identificar aquele texto como derivado de uma máquina. Mas se nós alimentarmos essa base de dados de textos nossos, a máquina é capaz de aprender como nós escrevemos. Pode significar a morte dos estagiários, o que é uma revolução, num certo sentido. Mas, por outro lado, imaginemos as consequências disso, porque, evidentemente, pode ser que o nosso ofício, do qual tanto zelamos, seja, em larga medida, substituído até pela capacidade de arbitramentos morais supostamente mais eficientes do que os nossos. Isso não é ficcional, isto é realidade material, tangível, visível, aqui e agora. E esse é um desafio ao Estado Democrático de Direito. Finalmente, concluindo essa parte dos riscos, para caminhar para a conclusão. O quarto risco é a dia de Estado-mercado, a dia de EFTA muito conhecida, mas a capacidade cada vez maior dos mercados de se autorregular desafia, obviamente, a soberania estatal de impor o direito. Lembrando que, quando eu falo de mercados, não falo de mercados lícitos apenas. Eu estou falando também de mercados ilícitos. Organizações criminosas, por exemplo, que atuam com criptomoedas. Organizações criminosas que se transnacionalizam e, por isso, desafiam, por exemplo, o mundo regulatório que nós conhecemos no mercado financeiro. E isso, obviamente, desafia o Estado de Direito. O quinto e último risco à democracia que eu gostaria de pontuar é que, quando eu e Tarcísio dialogávamos lá atrás no governo da presidenta Dilma, havia uma ideia de que a política era mais ou menos parecida. É aquilo que nós convencionamos chamar de convergência ao centro. Num certo sentido, os políticos brigam por acolá, mas eles são muito parecidos. As matizes são muito suaves. É verdade que há um aparato institucional que disciplina os extremismos. Vimos isso no Brasil, em que o nosso extremista, de estimação de alguns, não meu, foi fortemente disciplinado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo governo, pelos governos estaduais e pelo Congresso, liderados por Rodrigo Maia e Rodrigo Pacheco. Ora, e Davi Alcolumbre. Ora, o que essa lição brasileira pode significar? Que o extremismo, ou populismo, como alguns gostam de chamar, sempre é contrastado fortemente por um sistema institucional que puxa o extremismo ao centro. Mas será que isso não falha? Será que o extremismo não vai, à semelhança da inteligência artificial, ganhar vida própria ao ponto de se naturalizar e passar a ser o paradigma dominante? E isso falo à direita e à esquerda. E, portanto, o quinto perigo que eu identifico é que talvez nós estejamos vivenciando o fim da convergência ao centro.
E o século XXI, até pela dinâmica própria de estruturação do discurso e da formação de corrente de pensamento nas redes sociais, conduz ao fortalecimento do extremismo político. Isso é muito visível no Congresso. Eu fui congressista, sou congressista, fui deputado, hoje senador. E o que se verifica quando lá estou? É que as pessoas não falam entre si. Elas falam para os extremos que as colocaram ali, para as chamadas bolhas. E isso dificulta o processo decisório que imprescinde da formação de consenso. Então, mesmo que haja contenções a posteriori pelo sistema institucional, é claro que nós temos este risco do extremismo. Concluo, presidente Rodrigo, apenas com 3 frases sobre alternativas ou sobre saídas. A primeira delas: é decisivo, é fundamental, é essencial, é primacial que nós consigamos atualizar os processos decisórios do Estado. O Estado sempre esteve atrás da sociedade no que se refere ao tempo da regulação. O problema é que hoje nós estamos muito atrás da sociedade. Vejamos o tema da internet. Quando nós estamos discutindo uma ação direta de inconstitucionalidade sobre o artigo 19 do Marco Civil da internet, novas ferramentas de inteligência artificial se formam por sobre, inclusive, o debate do projeto de lei 2630 na Câmara e no Senado, ao ponto de, antes mesmo de ele ser objeto de deliberação, ele já ser, em larga medida, superado pelos fatos. Sua Excelência, os fatos. Então, o primeiro aspecto, a primeira saída é que, para enfrentar a crise da democracia, porque eu parto da premissa que todos nós a desejamos, todos, sem exceção, estamos aqui porque somos democratas e defendemos o Estado de Direito, defendemos a Constituição, é que nós precisamos de processos decisórios estatais, e aqui me refiro aos 3 poderes do Estado, que sejam capazes de, mais ou menos, contrastar com a velocidade alucinante dessa fase da revolução científico-tecnológica. A segunda observação é que nós não podemos abrir mão da ideia de regulação, que parece uma ideia a priorística, quase que metafísica, mas que, em larga medida, é desafiada exatamente pela força normativa dos fatos. E, para manter a ideia de regulação, nós temos que nos manter, numa certa medida, vinculados à ética das convicções weberianas. Por exemplo, é lícito a nós vender um rim? É lícito a nós vender uma córnea? Não, nenhum aqui vai concordar com o mercado de órgãos humanos. Significa dizer que há uma esfera de regulação, uma esfera principiológica indeclinável em relação aos tratos humanos. E por que, em relação à inteligência artificial, não há tal fronteira? Por que nós não aceitamos contrato entre pessoas com qualquer objeto, mas aceitamos que as máquinas e a inteligência artificial e os algoritmos possam fazer qualquer coisa, ao ponto de vincular como sinônimos qualquer regulação como sendo censura? Proibir alguém de vender um rim é censura? Não. É disciplinar a liberdade para protegê-la. Do mesmo modo, me parece que certas práticas devem sim ser reguladas na medida do possível, tanto quanto possível. E a última observação diz respeito à atualização dos novos pactos internacionais, e o Rodrigo Mutrovici já apontou aqui a importância das cortes supranacionais, das cortes regionais. Nós vivemos uma fase da hegemonia, do apogeu aparentemente invencível das instituições do pós-guerra europeu. Muito bem, tudo isso se perdeu. As instituições do pós-guerra europeia, da Segunda Grande Guerra, em larga medida perderam a funcionalidade. Aí me refiro, por exemplo, ao próprio sistema ONU. E se nós não formos capazes de dotar esses instrumentos supranacionais de atualidade, é claro que nós não vamos nos defrontar em relação aos grandes problemas do século XXI, porque eles são todos transfronteiriços. Desde o crime organizado, o tema da internet, mudanças climáticas. Nenhum desses desafios à subsistência humana e do Estado Democrático de Direito pode ser enfrentado nos lindes ou nas fronteiras de um único país.
e, por isso, é uma tarefa estratégica dos democratas do mundo defender novos pactos internacionais. Muito obrigado pela atenção.